que é a questão da autocobrança excessiva dos filhos, né? A gente poderia desvendar um pouquinho mais sobre isso, assim, o que está por trás, o que a gente poderia fazer, né? Aham. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que, que seria mesmo, né, essa autocobrança, que todo mundo já sabe, mas assim, né, como que a gente entende isso mesmo, né? Então, a autocobrança, tanto nossa quanto dos nossos filhos, né? Quando os nossos filhos têm uma autocobrança muito grande, a gente vai perceber, a maioria de nós mães também tem uma autocobrança grande, né? Isso não é separado, né? Todas as vezes que a gente vê um filho sofrendo, muitas vezes desde pequenininho, desde criança, sofrendo por, né, se cobrando demais, sentindo que ele faz, ele nunca está satisfeito com o que ele faz, a gente vai olhar para a gente, nós mães também temos esse perfil e esse padrão, né? Então vem sempre dessa sensação de que do jeito que a gente não é bom o suficiente, assim. E vem muitas vezes acompanhada da sensação de inadequação. É como se a gente estivesse meio sempre fora do lugar, meio inadequado, né? E aí a gente tem a impressão de que a gente sempre precisa mostrar o quanto a gente é bom, né? Para a gente ser aceito e ser amado. Então, de modo geral, quando a gente sente essa inadequação, né? Quando a gente sente que a gente se cobra demais, tem a ver com o fato da gente geralmente se medir pelo quanto a gente produz, né? Pelos resultados externos, pelos resultados que se apresentam e não pelo nosso próprio dia interno, por aquilo que a gente de fato sabe que é, né? A gente então não está apropriado do nosso poder pessoal. E assim é com a gente e com os nossos filhos. De modo geral é assim. E essa autocobrança excessiva, ela vai levar geralmente a um cansaço muito grande, exaustão, adoecimentos mesmo, né? Às vezes a pessoa adoece quando ela acha que ela não deu conta de fazer do jeito que ela gostaria, então muitas vezes ela adoece até como um mecanismo de justificar o fato dela sentir que ela falhou, né? É, então, frustração, né? Às vezes as pessoas que estão nesse padrão de autocobrança estão sempre frustradas, com medo, acabam não expressando seu potencial, muitas vezes simplesmente por medo de errar, por medo de não agradar, por medo dos outros acharem que elas não são boas o suficiente, né? Então, pensando nisso, a gente pode daí pensando um pouquinho mais, né, sobre outras possibilidades que estão por detrás disso. Mas a ideia é sempre trazer que se os nossos filhos estão se cobrando demais, estão sofrendo, né, com esse perfil, vamos olhar para a gente e perceber o que também, que isso também é uma realidade nossa, né? Uhum. Aproveitar essa oportunidade de entender os nossos filhos como um espelho da gente, né? Observar, assim, a partir desse comportamento, o que está refletindo da gente. E diante dessa percepção, quando isso é observado, assim, que movimentos que a gente poderia fazer em relação a essa autocobrança excessiva, assim, como que a gente poderia mudar a nossa postura, ou algo que a gente poderia falar para eles que pudesse amenizar, né, esse sinal, assim, esse sintoma. Uhum. Existem algumas possibilidades, né? A gente nunca sabe exatamente, cada caso é um caso, a gente sempre traz isso, mas a gente pode fazer algumas experiências e perceber se começa a haver alguns movimentos, né? Então, a gente pode, por exemplo, em casos de filhos com autocobrança muito grande, a gente pode experimentar dizer para os nossos filhos, assim, olhar para eles primeiro num movimento interno, um exercício interno, como numa meditação diária, e depois, talvez, externamente também, né? Então, a gente começa dizendo assim, olha, filho, o que eu fiz, né, foi o possível. Diante, talvez, das suas queixas, das suas reclamações, daquilo que ainda é difícil para você com relação a mim, eu reconheço que eu fiz o melhor que eu dei conta, sinto muito que talvez tenha faltado algo para você, tenha faltado atenção, tenha faltado algo que você precisou de mim e eu não dei conta de entregar, mas ao mesmo tempo sei que você tem a força necessária para seguir em frente a sua vida da melhor maneira possível. Então a gente diz, siga em frente que eu estarei sempre aqui, né, para te apoiar no que você precisar. E você pode sempre contar comigo na certeza do meu amor por você. Então essa é uma possibilidade. E ainda a gente pode dizer, né, nesses casos,
eu não preciso de você para ajudar a resolver os meus problemas ou para cuidar de mim, né? Deixe que eu cuide de mim e vai cuidar da sua vida. E por que que isso acontece? Então, assim, por que que esse tipo de fala, esse tipo de postura dos pais, especialmente não só fala, mas essa postura pode ajudar os filhos nesse caso, né? Então, vai ajudar nos casos em que os filhos estão nessa dinâmica de autoexigência, porque, no fundo, eles têm grandes críticas aos pais, né? Eles acham que os pais não são bons do jeito que são. E assim, por exemplo, quando a próprio filho, quando a própria pessoa nega a sua história, nega seus pais, nega suas raízes, de alguma maneira, a gente não fica bem com a gente mesmo. Então, né, e aí a gente não consegue reconhecer o próprio valor e a gente entra nessa dinâmica de também achar que a gente começa a entrar com essa autocobrança excessiva. Então, a gente pode ajudar nesses casos em que, falando isso nos casos de filhos com autocobrança excessiva, quando eles estão simplesmente fora do lugar, né? Que eles estão reclamando e insatisfeitos com seus próprios pais. Um outro caso de autocobrança excessiva, né? Os pais, né, a mãe, no caso, pode experimentar dizer pelos filhos, né? Eu sinto muito de ter tirado você do seu lugar, foi possível para mim naquela época, né? E eu vou cuidar de mim agora, eu dou conta de mim, eu dou conta da minha própria vida, siga o seu caminho, busque aquilo que faz sentido para você, e eu estarei aqui sempre, né? E vou me alegrar com as suas conquistas, com o seu caminho, com as suas vitórias. Eu amo você exatamente do jeito que você é. Você não precisa me satisfazer, nem me realizar, né? Eu vou buscar a minha própria realização, eu vou buscar na minha vida, o meu caminho. Siga o seu caminho, de mim você está livre. E se isso ajudar, né, esses filhos, quando esses pais, muito mais do que falarem isso, assumirem essa postura, geralmente é porque esses filhos estabeleceram relações de codependência afetiva com os pais. Ou seja, eles começaram a se sentir responsáveis pela felicidade, pela realização dos pais, né? E aí acaba que esses filhos não conseguem também corresponder a tudo isso, né? Essa felicidade dos pais. E eles acabam se cobrando muito, né, de tentar trazer essa alegria, de tentar ajudar esses pais, mas ao mesmo tempo eles estão abrindo mão da própria vida, da própria realização pessoal e entram nesses processos de autocobrança. Então são geralmente filhos que estão em processos de muita autossabotagem na vida, não progridem na vida e ao mesmo tempo eles ficam nessa dinâmica de autocobrança, né? Acham que tudo que eles fazem não está bom o suficiente. Então, a gente pode ajudar esses filhos aí nesse caso. Em outra situação também, de filhos com autocobrança excessiva, né? Os pais podem experimentar dizer, no caso, a mãe pode experimentar dizer, eu sinto muito que tenha sido desse jeito que você sentiu, né? Eu não consegui fazer diferente na época que você era criança, na época que você era pequeno. Eu sinto muito pelas suas queixas, né? Que pena que você tenha entendido que você precisava demonstrar algo para perceber o meu amor por você, né? Eu quero te dizer que eu te amo exatamente do jeito que você é, e eu te amo porque você é o meu filho, né? Então, de repente, eu posso ter até me frustrado com você em determinados momentos, mas o meu amor por você nunca deixou de existir. Então, receba esse amor e saiba que do jeito que você é o filho certo para mim. Isso vai funcionar em situações em que os filhos não conseguiram realmente ver o amor dos pais por eles, do jeito que eles são, e seja pelo fato dos filhos terem saído do próprio lugar, né? E com isso eles ficam desconectados dos pais, ou então por situações experimentadas mesmo na própria infância, que eles precisam, né, situações diversas, que eles acharam que se sentiram, né, não se sentiram completamente amados pelos pais. Então, o que acontece é que as crianças realmente elas são muito literais, né, e muitas vezes elas acabam compreendendo que quando os pais ficam nervosos, perdem a paciência,
Quando os pais não estão bem consigo mesmo ou entre si, eles acabam achando que eles estão correndo risco de perder o amor desses pais aí. Então, eles começam a fazer de tudo para agradar. E aí, seguem esse padrão por toda a vida, muitas vezes, né? E achar que tem que estar sempre agradando as pessoas para serem aceitos, para serem amados, enfim. Então, são várias situações, mas a gente pode fazer essas pequenas experiências, assim, de mudar a nossa postura e deixando os nossos filhos livres para perceber o que pode ser que afetou a vida deles, né? Uhum.